como era a comunidade bruxa no Brasil. E aí eu vi uma entrevista com a J.K. Rowling em que um fã americano dela perguntava se ela um dia escreveu um livro sobre uma escola de bruxaria nos Estados Unidos. E ele disse que não, ela disse que não, mas que se ele quisesse ele podia escrever o dele. Aí eu falei, perfeito, então eu já estava com essa ideia mesmo, então ela deixou, então eu fiz sobre o Brasil. É claro que eu não uso nenhum termo que ela criou, nem nada que ela criou, eu me inspirei nela e é como se fosse no mesmo mundo do Harry. Então, se passa em 97, enquanto isso lá na Europa estavam acontecendo as coisas do Harry Potter 6 e Harry Potter 7, mas eu não menciono, não menciono nomes nem nada. Agora uma das grandes diferenças é o personagem principal, o Hugo, e ele não é tão bonzinho assim quanto o Harry. Ele é meio que um anti-herói. Ele até quer fazer a coisa certa, mas como ele é um pouco impulsivo, arrogante, egoísta, nem sempre ele consegue. Ele é um monte de pessoa, né? Os leitores vivem querendo enganar. No primeiro livro mostra a região do Sudeste, no segundo livro mostra o Nordeste, a escola em Salvador. Eu, 2 anos atrás, eu vim aqui, pesquisei, né, os leitores me ajudaram, a gente foi nos pontos turísticos, nos pontos não turísticos. Eles me falaram todas as gírias, eu botei barril aqui, botei uma... É muito pouco. Eu botei tudo que é maravilhoso daqui, eu botei no segundo livro. Eu destruo um pouquinho Salvador, não. Mas a escola de Salvador eu acho que é a minha favorita, por enquanto. Porque assim, a escola do Rio é meio que bagunça. Não é tão arrumadinha quanto Hogwarts, é uma bagunça total. Mas a escola de Salvador é bem legal, assim, é mais light, o pessoal é bem legal. Se você quiser usar o uniforme, você usa, se não quiser, não usa. Os professores são maneiros, eu gosto muito. E o terceiro agora eu vou escrever, vai ser na Amazônia, então daqui a 2 semanas estou indo para Belém, vou pegar um navio para Manaus, vai ser bacana. E por enquanto é isso. Boa noite. Boa noite. Quem aqui já tinha ouvido falar sobre Supernova? Bom, só para eu saber, também, nossa, bastante gente. É um mundo paralelo, não é aqui no nosso mundo Terra. Só que a principal coisa que eles proíbem dentro dessa cidade é fazer magia, que é uma coisa normal no resto do mundo, mas dentro dessa cidade é proibido. E o personagem principal descobre que isso existe, ele passa a aprender a controlar essas energias que dominam o mundo, só que ele percebe que o governo não somente como está matando também as pessoas que praticam isso, que sabem da verdade, mas ele também sabe da verdade, e agora? E aí a história começa assim, né? Então esse é o primeiro capítulo, o primeiro capítulo acaba, não é spoiler, com ele presenciando um assassinato. E aí ele percebe que o governo tem assassinos treinados para matar as pessoas que controlam a magia. E aí a história começa. E aí ele se apaixona por uma garota, ele não sabe se ele pode confiar nessa garota. E ele vai se envolvendo cada vez mais numa suposta rebelião contra esse governo. Então assim, o livro tem um tom de distopia, mas ele é fantasia mesmo, assim. Então ele vai nessa pegada de luta, de magia. Quem gosta de Avatar, o desenho? Então, acho que quem gosta talvez goste um pouco de Supernova também, que tem uma pegada parecida. Sou Felipe Castilho, também estou muito feliz de estar aqui. Eu já vim para Salvador antes também, mas eu acho que nunca em um momento uma Saraiva, então seria uma boa primeira impressão. Eu também acho que quero ficar com o meu livro na mão, você terminar a feira, posso? Eu tenho que ficar com algo na mão, vou ficar com isso aqui. Pode ser os dois. Então eu sou autor. Beleza. Não precisa ficar de display não, Renan. Você foi muito bom. Obrigado. Mas a ideia foi ótima. É só um apoio moral. Eu sou autor do Legado Folclore, que é essa série aqui que já está no 2º volume. O primeiro livro chama Ouro, Fogo e Megabytes. Esse daqui. A capa desse livro aqui, que por um acaso é um boitatá neurótico de 25 metros, destruindo também São Paulo. Eu também gosto de destruir a cidade, Renato. Cada livro eu tento passar por uma parte também do Brasil. No primeiro tem Minas Gerais, São Paulo. No segundo vai para Porto Alegre. Tem um pedaço flutuante de Pernambuco também. E ele fica flutuando entre rios de água doce.
Quer dizer, Rio de Nossos personagens Amsterdã. tinham que se encontrar. Eu acho que tem que rolar um crossover, né? Eu acho isso legal. Vamos conversar. Fanfic O surgiram. terceiro livro agora no Ferro, Água e Escuridão é Nordeste. São inclusive umas lendas do sertão sergipano. Vão ter muitos gorjalas, né, que são gigantes canibais do sertão. Enfim, e é isso. Eu sempre achei que a gente conhece muito sobre o folclore, né? Sobre a mitologia de todo mundo. Né? Tem algum grego, algum egípcio aqui? A gente tem muito dessa influência da mitologia, o que é ótimo, né? Eu acho que desde que eu era pequeno, Cavaleiro do Zodíaco, a gente tem God of War hoje em dia, do Percy Jackson, tudo isso é muito legal, mas quando a gente vai ver os nossos mitos, a gente relega eles a uma coisa infantil, como o sentido do Capa Amarelo, que é importante, mas às vezes a gente deixa lá na primeira infância. Eu sempre falo que meus livros usam mitologia brasileira. Eu não falo folclore, porque se eu falo folclore, a pessoa faz careta. Já além do pessoal dançando, boi bombar e tal, enfim. O Thor pode controlar ventos e clima e sacia Zé do Leite, né? Isso é bem legal, é um poder bem triste, assim, né? Então eu gosto de fazer meu saci fazer um tornado F5 ou algo do tipo. Assim. Então, tamo junto. Não, porque assim, né, o folclore brasileiro ele foi infantilizado. E a gente aprende na escola. Foi necessário por um tempo, né? Não foi necessário, senão a gente nem lembrava que existia, sabe? Mas o folclore brasileiro, os mitos, as lendas brasileiras foram criados para assustar adulto. Na origem delas, o Saci... Elas são terríveis, né? Você pega a Câmara Cascudo lá, que é o xarope do folclore, vamos dizer assim, né? Não que ele seja um velhinho doido, não o xarope do folclore, mas ele vamos dizer assim, é o extrato do folclore. Ele foi lá buscar os mitos em seus locais onde eles eram recontados ou criados, então você vê que o folclore tem muito mais a ver com terror do que com a literatura infantil. E eu acho que é legal resgatar isso, dessa cara, que nem meu lobisomem. Meu lobisomem é o lobisomem guará, né? Nosso lobisomem não vai ser de olhos azuis e cinza. Enfim, e é isso. A gente vai conversando mais aí, passar pano. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Landulfo Almeida, eu moro aqui mesmo em Salvador, sou autor desse livro, As Duas Faces do Destino. Esse livro é um thriller de mistério e aventura com porções generosas de ficção científica e pitadas de romance também. Conta a história de Bruno, que é um cara que é baiano, que mora aqui em Salvador, e um belo dia, por conta de um incidente, ele conhece uma mulher, Adriana, e que ele vai descobrir que ela é uma mulher extraordinária. E em um determinado momento, ela conta um segredo para ele, um segredo fantástico, inacreditável, e graças a esse segredo ele vai mudar a vida dele completamente, vai se tornar um dos homens mais ricos do mundo durante algum tempo, vai demorar um tempo para isso acontecer, mas ele vai conquistar essa posição e vai ter que lutar, entrar numa batalha contra Arthur Over, que é um bilionário também. E o que vai estar em jogo é o próprio destino da humanidade, por conta desse segredo que foi revelado a ele. Essa batalha não vai se travar apenas no mundo dos negócios, não é um livro sobre negócios. Vão acontecer espionagem industrial, sabotagens e até assassinatos. E quando o Bruno percebe que não só a vida dele, como a vida dos melhores amigos dele está em jogo, ele vai descobrir novas revelações e vai perceber que a verdade não é como ele imaginava, que quase nada é o que parecia ser. É um livro que mostra transformação muito grande dos personagens, começa aqui na Bahia, entra por São Paulo e atravessa alguns países do mundo durante a sua trama. É um livro que começa local, se torna global, mas com personagens humanos que a gente vai conhecendo ao longo da trama, que vão se desenvolvendo, que vão crescendo e que vão descobrindo uma realidade que envolve, dentre outras coisas, universos paralelos. Essa é a temática do livro. O Harry Potter abriu as portas do mundo para a literatura fantástica, no mundo inteiro e no Brasil também, né? A febre de Harry Potter, todo mundo aqui, quase todo mundo, quase. E aí descobriu-se que fantasia daria, as editoras começaram a perceber que as pessoas gostam. E aí, assim, os autores brasileiros de fantasia já existiam. O Bianco já está há um tempão, Vampiros em São Paulo e tal, mas o Harry Potter ajudou a dar visibilidade para isso. Então as pessoas começaram a querer mais livros de fantasia e aí acho que começou assim. Eu imagino, na realidade,
que a literatura de gênero no mundo, ela viaja em ciclos. Isso, né? também tem isso. A diferença é que esse ciclo de fantasia iniciado por Harry Potter ter sido um fenômeno tão grande, iniciou um ciclo mais forte, né? Mas a gente pega, por exemplo, autores como... Nós tivemos alguns best-sellers de fantasia no passado. Anne Rice, Mary Zimmer Bradley, né? Então, quer dizer, estamos falando aí das Brunas de Avalon e estamos falando das crônicas vampirescas, né? Do vampiro Lestat, etc. Então, houveram alguns surtos nessa área de fantasia, mas que não foram tão poderosos, né? No Brasil, a gente teve um momento forte da fantasia que foi com o Monteiro Lobato, que você comentou aqui. Quer dizer, alguns viram o seriado na televisão, outros não, mas isso foi muito forte no Brasil por algum tempo. Mas a literatura de ficção nacional, eu acho que ela começou a crescer junto com a literatura, com o renascimento, vamos dizer assim, da literatura nacional de alguns anos para cá. Né? Então, assim, acho que o André Bianco, o Eduardo Spohr e outros autores foram importantíssimos para ajudar esse renascimento. Você conhece o Scooby? Então, quando eu tive a ideia do meu livro, eu comecei a perguntar para as pessoas o que elas achavam. Tal. Aí eles falavam, legal, vai ser um livro de bruxo, no Brasil, a pessoa... A gente tem que lembrar que o pessoal, as editoras, elas têm um orçamento para produzir e elas acabam sempre querendo ir no lugar onde é mais certeiro. Então, naquele tempo em que a fantasia nacional e a fantasia em si ainda não estavam, se a gente não via tanto aqui, tipo, ilhas na loja cheia de livros só disso, sabe, partes temáticas, eventos só sobre isso. Começou a vir essa onda de fora, e aí o pessoal daqui também sempre teve vontade, não é que as pessoas também começaram agora eu vou escrever fantasia. Já tinha muita gente que escrevia, mas aí falou assim, pô, agora estão vendo alguma coisa que eu faço, que eu gosto, está tendo sucesso lá fora, deixa eu escrever também. Tiraram os manuscritos da gaveta. Tiraram da gaveta aquelas coisas emboloradas. Tinham essa desconfiança de publicar um autor nacional, e por isso tem essa impressão de que chegou primeiro, o que a gente está imitando alguma coisa lá de fora, que a onda bate depois aqui, né? Enfim, a tsunami começa lá, a gente já fazia aqui, mas as editoras ainda não confiavam muito em publicar, falavam assim, mas esse autor tem renome, eu vou publicar um nacional? O que aconteceu é que eles começaram a ver com o tempo, com o Bianco, com o Spohr, com o Dracon, que o autor nacional, ele conversa frente a frente com o público dele, sabe? É uma coisa que, por exemplo, você não vai conseguir trocar uma ideia, não comparando também nós com todo esse pessoal de fora, mas é bem mais difícil você trocar uma ideia com o Bernard Cornwell e trombar com ele no evento com a própria J.K. Rowling, né? Se bem que às vezes já vem se dá sorte de responder. Também no Twitter você fica famoso. É verdade. Tudo que ela fala no Twitter, tipo... E aí, e agora eles começaram a me falar assim, não, calma, não é tudo só benevolência, as editoras veem também que isso está dando grana, né? Às vezes é ruim você falar, eu leio muito autor nacional ruim. Assim como também tem um monte de autor internacional ruim, só que os autores internacionais ruins não chegam aqui. Porque eles acabam sim, mas eles vêm com capas bonitas. Isso. Mas eles vêm com capas bonitas e com indicações de autores famosos falando que o livro é foda. Isso. Só que para chegar aqui ele já passou por um filtro no país dele. E o filtro do nosso país está aqui mesmo. Então é claro que você tem autores ruins, autores bons, histórias boas, histórias ruins em todo lugar. Só que a editora, como o Felipe disse, ela já aposta naquilo que dá mais dinheiro. E às vezes é muito mais caro você construir um autor nacional do zero do que pegar um autor que já vem lá de fora. Aí agora a gente vai discordar um pouquinho, né? Eu acho que tem essa... eu venho... Já fui empresário, já dei aula de marketing, etc. E eu acho que tem, na realidade, um viés aí que não é bem assim. As editoras, na realidade, tudo que o Renan falou está certo sobre um certo aspecto. Ou seja, eles olham lá, já tem uma garantia de que isso aqui deu certo lá fora, tem grande chance de dar certo aqui. Por outro lado, eu já vi uma entrevista de uma editora que colocou um livro infantil que foi um maior sucesso lá fora, antes de Harry Potter aqui no Brasil, e quase faliu por causa desse livro. Tanto que ela teve a chance, foi oferecido para ela Harry Potter e ela recusou. Não vou dizer quem era, mas aí ela até hoje chora. Quer dizer, ela pegou um que deu certo lá e colocou aqui que quase quebra e... Pode falar, foi da companhia. E o que acontece? Por outro lado, o autor nacional não teve um teste inicial, mas o investimento que ele vai ter que fazer, a editora vai ter que fazer nesse autor nacional é infinitamente menor. Então, se você faz um bid de 300 mil reais para ter o direito de publicação de um livro americano que fez sucesso
lá nos Estados Unidos aqui, ele pode dar certo ou não, mas você já gastou 300 mil. Então você vai ter que gastar um valor correspondente proporcional de marketing para divulgar esse livro. Tá melhorando porque o preconceito está diminuindo com autores nacionais. Porque antes a gente falava literatura brasileira, todo mundo, Machado de Assis, só os que já morreram, né? Tem muita gente que não sabe que tem autores novos escrevendo. E outra coisa que está acontecendo agora no mercado brasileiro é que os agentes estão olhando para os autores nacionais também. Então tem muito autor sendo agenciado aqui no Brasil. Isso dá mais força. Ainda tem pouquíssimo, comparado com lá fora, sem dúvida. Trabalham bem. Exato. Mas os próprios... não consegui falar com a J.K. Rowling ainda. Porque os agentes dela falam assim, não, quem é essa escritora que tá entrando em contato sozinha, sem agente? Como é que... Porque lá fora todo mundo tem agente, né? Todo escritor lá fora o autor ele comemora muito mais quando ele acha um agente do que quando ele acha uma editora. Essa é a verdade. Porque é o agente que vai cuidar da vida dele, que vai cuidar de toda a imagem do autor. Que uma menina falava, gente, me ajuda, eu não consigo de jeito nenhum convencer a minha amiga a ler um livro brasileiro. Ela falou assim, não, de jeito nenhum que eu vou ler um livro brasileiro. Nem vou tocar no livro escrito por um brasileiro. Mas você já leu algum? Não. Faz muito o que aconteceu com o cinema nacional também, né? Hoje o cinema nacional tem uma repercussão muito diferente do que ele tinha no passado. Hoje você vai assistir um filme nacional sem ser olhado com cara feia das pessoas, vão assistir o filme nacional. Você vai, tem muito filme nacional. É claro que ainda o cinema nacional, por questão de investimento e de tecnologia, ainda ele é muito forte em alguns nichos. Ainda vai demorar um pouco para a gente ver uma grande ficção científica nacional vendendo milhões em bilheteria, mas você tem algumas comédias, tem algumas ótimas, mas você vê comédias, alguns suspense que são fantásticos e que acabam às vezes desbancando nomes de filmes nacionais internacionais que vêm com força para cá. Aqui no Brasil, que nem por exemplo nos Estados Unidos, existe faculdade para você ser escritor. Aqui no Brasil existe faculdade de letras, que não é nem um pouco parecido do que é uma faculdade para ser escritor lá de fora. Então, a profissão escritor ela é tratada em outros países de uma forma diferente que é tratada aqui. E os autores daqui estão começando a se preocupar com isso, ir atrás de curso, ir atrás de coaching, ir atrás de pessoas que ensinam de fato a eles escreverem como os caras lá de fora. Porque lá fora os livros são feitos para vender. Mas falar literatura comercial, você escreve para ganhar dinheiro, o mundo inteiro faz isso. E aqui os autores estão começando a se preocupar com isso também, porque se você não vai por um caminho parecido, você é engolido pelo mercado. Você tem que ler a alta literatura, claro, escrevi 300 anos atrás, e eu sempre, antes de escrever meu livro, eu já batalhava para Harry Potter ser ensinado nas escolas. Porque aí as crianças começam a aprender a gostar de ler, e etc. E aí, a partir daí, chega nos livros mais complexos e tal, mais clássicos. E agora eu estou tentando com o meu livro. E ele fala assim, mas poxa, meu livro discute todos os temas que estão discutidos em sala de aula. Preconceito, desigualdade social, folclore, regionalismos, tudo tem ali. Então por que não usa o livro? Mas tem escolas que estão abrindo a mente. Agora tem. Eu vim aqui para Salvador, inclusive, pro Antônio Vieira. Exatamente. Você, no Rio de Janeiro, já tem o colégio militar. Então, assim, tem lugares que o pessoal... Eu acho que o pessoal da nossa geração está começando a trabalhar nesses lugares. Então eles estão começando a ver que é possível.